Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo especial de alegria poder mais uma vez estar com os irmãos participando desta live e deste culto presencial para algumas pessoas que em pouco número está congratulando, festejando a Deus aqui neste lugar por mais um dia de poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. A festa aqui é pequena, em pequeno número, mas eu creio que no céu a alegria é imensa. Há uma grande festa no céu, pois os verdadeiros adoradores já se encontram reunidos aqui nesse recinto e nos seus lares, fazendo deles um verdadeiro altar de adoração para o nosso Deus. Eu gostaria de partilhar uma mensagem com os irmãos que se encontra num texto muito conhecido, escrito pelo apóstolo João, no seu capítulo de número 3, verso de número 8. Agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de poder fazer menção do nome do Senhor e pela confiabilidade da nossa liderança em nos permitir fazer uso deste púlpito, desta tribuna, para proclamar, soltar o grito da liberdade do Evangelho para o coração dos irmãos. Livro de João, capítulo 3, verso de número 8. Diz a palavra do Senhor assim: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ainda comigo, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, segundo escreveu o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, no seu último capítulo, capítulo de número 3, verso de número 16. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 16, que diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Amém. Podeis sentar os irmãos que podem, os que estão em casa provavelmente já estão sentados para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero falar nesta noite acerca do Espírito Santo, acerca da terceira pessoa da Trindade, ou da Triunidade. Gostaria de falar um pouco do Espírito Santo, da sua obra redentora e do seu poder eficaz e poderoso na face da terra e sobre o povo dele na face da terra. Quero falar sobre a perspicácia do Espírito Santo, o seu movimento pentecostal, o seu movimento de poder, o seu movimento de glória, o seu movimento que surgiu em épocas passadas, mas que revolucionou os dias dos apóstolos e toda a igreja que foi constituída, chamada de igreja primitiva. Falar do Espírito Santo é muito maravilhoso para mim, porque me faz recordar do ano de 2003, quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, e aceitei a Cristo na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Na época era o setor 3, setor da Lapa, e comecei a congregar junto com alguns irmãos bem conhecidos do nosso setor hoje, que é o setor 51, mas fazíamos parte do setor 3 e a nossa congregação era o Jardim Donário. E eu ansiava muito em ter o poder do Espírito Santo e em receber esse tal batismo do Espírito Santo. Já visto que eu me lembro, me recordo muito bem que passei algumas festividades ali naquela congregação, e uma festividade daquelas que eu frequentei me chamou muito a atenção, porque eu vi o Espírito Santo batizar alguns jovens ali, e nesse dia eu não fui batizado com o Espírito Santo. Eu lembro que eu voltei para casa, sentei na calçada da minha casa e comecei a chorar copiosamente. A minha mãe saiu do lado de fora e perguntou por que eu estava chorando. Ela não era cristã ainda não tinha ganhado minha mãe para Cristo, mas pude apresentar para ela um pouquinho do meu sentimento e falei para ela acerca do Espírito Santo.
daquele que é a força da igreja. E contei a ela a minha insatisfação, porque o Espírito do Senhor Deus não havia me batizado. Ela não me entendeu muito bem, mas eu entendi o que estava acontecendo. E era um desejo latente do meu coração, um desejo latente da minha alma, pois eu não conseguia ler o cânon sagrado, eu não conseguia mergulhar nas páginas seletas da Bíblia, sem passar pela pessoa do Espírito Santo e não chorar. Os meus olhos enchiam de lágrimas, o meu coração pulsava dentro do peito, pois eu queria receber essa presença chamada Espírito Santo. Até que um belo dia, em uma festividade, me recordo, eu fui batizado com o Espírito Santo. E no ano, se não me falha a memória, de 2004, eu tive experiência com o Espírito Santo. Lembro-me que nesse dia, o meu irmão Carlinhos também foi batizado com o Espírito Santo. E nesse dia foi fantástico. Esse dia foi extraordinário. Esse dia foi fenomenal para a minha vida, porque a partir daquele momento a minha vida nunca mais foi a mesma. Recorri então a buscar, eu ansiava em entender o Espírito Santo, e fui estudar a história do Espírito, e me faltava cunhão, me faltava exemplares seculares para entender o movimento do Espírito, até que eu caí no livro de Atos, capítulo 2, capítulo de número 1, e pude entender esta manifestação do Espírito Santo. Quando eu falo para você do Espírito Santo, eu não falo de uma força ativa, como os testemunhas de Jeová costumam apresentar. Eu não falo de um mero poder, eu falo de uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, pastor Eduardo, com P maiúsculo. O Espírito Santo é Deus, irmão Leandro, com D maiúsculo. O Espírito Santo, o apóstolo São Paulo vai dizer que ele tem sentimentos. Eu não sei se ele porta nele a personalidade de fleumático, de sanguíneo, de colérico, eu não sei, mas ele tem sentimento. E o apóstolo Paulo, ao afirmar isso, vai dizer que ele chora, ele geme com gemidos inexprimíveis por todos aqueles que amam a presença de Deus. O Espírito Santo, ele é um amigo, ele é uma pessoa, ele está do nosso lado todos os dias. E interessante é entender a manifestação do Espírito Santo. Se eu colocasse aqui todos os reformadores e todas as obras literárias de homens que pôde escrever um pouco do Espírito Santo, haja visto que o homem não consegue escrever acerca de Deus, ou melhor dizendo, não falar acerca de Deus, se ele não usar o sentido antropomórfico, ou seja, atribuir características humanas para falar de um Deus que é eterno, de um Deus que é Espírito, de um Deus que está no céu. Mas o homem, falando acerca do Espírito Santo, ele vai usar o sentido antropomórfico, dando características humanas para este ser, para esta pessoa. E Paulo fez isso. Paulo falou que ele chora, que ele geme, que ele sente dores de parto. O Espírito Santo é tratado como uma pessoa, e é Paulo que traz este grande ensinamento. Mas falar do Espírito Santo, se eu falasse aqui para os irmãos de todas as histórias do movimento pentecostal, e alguém acredita que o Espírito Santo, ou o movimento pentecostal, ou o pentecostalismo, ele surge nos Estados Unidos da América, propriamente dizendo na rua Azusa, quando vai falar da história de Charles Fox Parham, pastor Eduardo, e de William Seymour, que receberam a presença do Espírito Santo. E diz a história secular que Parham recebeu a presença deste Espírito Santo, e ele foi batizado, recebeu o dom de línguas e se tornou o primeiro pastor norte-americano cheio do Espírito Santo, a pregar nos cultos ou nos púlpitos de uma forma fervorosa. Seguidamente, os precursores, William Seymour também, que recebeu este poder do Espírito Santo, trouxe um avivamento na Azusa, e as Américas conheceu o poder pentecostal. Mas o Espírito Santo, ele é muito antes disso. O Espírito Santo, ele não está dado à cronologia da história. Se nós observarmos a história do Espírito Santo, nós vamos vagar a nossa mente ao livro de Gênesis e vamos ver o processo criativo de Deus na primeira tríade, criando todas as coisas que existem nos céus e na terra. Nós vamos observar a segunda tríade, Deus colocando os personagens nos seus devidos lugares. E quem está lá? O Espírito Santo. A Bíblia diz que ele está pairando sobre a face das águas. A palavra pairar ali é o sentido de movimentar-se sobre a face das águas, como espécie de incubadeira, preparando o cenário da criação, preparando o cenário da criação perfeita e extraordinária do Pai. O Espírito Santo está compactuando com Deus antes mesmo de
todas as criações, de todas as coisas, quer seja da terra, quer seja do céu, antes da criação até mesmo dos anjos, aonde estava Deus? Pode ressoar a pergunta em nosso coração: aonde estava Deus? Com quem estava Deus? Poderíamos aqui falar acerca da pericorese. Este termo chamado pericorese, um termo usado dentro da teologia ou do campo teológico, é um tempo conhecido como o baile da eternidade. Este tempo é o tempo em que Deus está sozinho na eternidade. Ele está somente com Ele na eternidade. E na onde está Cristo? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que Cristo é um mistério escondido dentro do seio do Pai. E o Espírito Santo, irmão Leandro, na onde Ele está acompanhando todas as coisas. Quando Deus vai criar todas as hierarquias de anjos, todas as miríades e miríades de anjos, quem estava lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se usássemos aqui uma forma matemática para entender o que seja o Espírito Santo, o que seja Deus e o que seja o Pai, eu poderia afirmar para você então que o Pai seria um, o Espírito seria mais um e Jesus seria mais um? Obviamente que não. Queridos irmãos, a matemática da triunidade, ela não se faz um mais um, que seria 3, mas é mais ou menos assim, pastor Eduardo: 1 vezes 1, que seria 1, vezes 1, que seria 1, que se torna um Deus. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo, na sua bênção apostólica, ao despedir a igreja, debaixo desta tão grande graça dos céus, vai dizer assim: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja com todos. E a igreja dizia amém. Não existe hierarquia para a pessoa do Espírito, para a pessoa do Pai e para a pessoa de Jeová, o grande Deus. Não existe uma classificação, não existe uma hierarquia, senão Paulo estaria errado na classificação. Ele teria que dizer que a graça do nosso Deus, o amor de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diria amém. Mas não, Paulo coloca Cristo em primeiro lugar, Deus em segundo lugar e o Espírito Santo em terceiro lugar. Ele é apenas a terceira pessoa da Trindade na nossa concepção humana, mas ambos são um Deus, ambos são um só. Sim, são 3 pessoas que se tornam um, assim como o casamento é 2 pessoas que se tornam uma, assim como a igreja, que são vários membros que se tornam um corpo, assim é o Espírito Santo com o Pai e com o nosso Deus. Eles são um. Mas quando eu falo para vocês acerca do Espírito Santo, eu posso observar o apóstolo João dizendo que o vento sopra aonde quer. O apóstolo João usa a figura do vento para descrever a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo é considerado na Bíblia como azeite. Nós vamos ver ele sendo tratado como vinho, nós vamos ver ele ser tratado como o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo é o nosso amigo, ele é o nosso companheiro, mas ele é tratado como vento no capítulo 3 do livro de João, porque o vento realmente sopra onde quer, e esta é a manifestação do Espírito Santo. Ele veio com a sua obra da regeneração, regenerar a vida dos homens. Mas quando eu falo acerca do Espírito Santo, eu não posso deixar de citar aqui acerca da sua manifestação, e eu classifico como a entrada triunfal do Espírito Santo. Observamos Deus balançando o Sinai, balançando o Monte Megido, quando ele vinha falar com Moisés. Quando Moisés estava com as tábuas do mandamento, Deus pairava sobre o Sinai, falava a Moisés face a face, como um amigo fala com outro amigo. Moisés descia do monte com uma espécie de burca, com uma espécie de véu sobre a sua face, porque os israelitas não podiam ver, contemplar a glória de Deus que estava sobre o rosto de Moisés. Quem contemplasse o rosto de Moisés, certamente creio eu que ficaria cego de tão radiante, de tão flamejante que era a glória de Deus no rosto de Moisés. O homem não foi capaz de observar tudo isso e nem de aceitar a plena vontade do Eterno. Não cumpriu com as ordenanças, com os estatutos, com os mandamentos, com as leis estatutárias divinas do céu, e o homem caiu, o homem fracassou, andando atrás de postes ídolos e deuses da mitologia. Israel caiu e as nações caíam junto com Israel. Mas nós vemos Jesus descendo do céu, trazendo com ele 7 grandes descidas, habitando no ventre de Maria, se tornando a pessoa que foi injetada pelo Espírito Santo,
E o Espírito Santo é o responsável por colocar carne no corpo de Jesus, porque o texto sagrado vai dizer que Jesus é o verbo encarnado no ventre de Maria. Maria, ela recebe a visita de Gabriel, o anjo, quando ainda estava na sua casa, e o mesmo vem bradando dizendo: salve agraciada, bendita é você entre as mulheres, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá. Esta foi a revelação para Maria. Sim, nasce Jesus. Jesus nasceu habitando na carpintaria de José. As mãos angélicas calejadas com martelo e com serrote estão sendo preparadas nos trabalhos dioturnos para promover a ele o sustento necessário, e para promover a Cristo também um sustento para começar ou iniciar o seu ministério. Jesus veio, os homens não rejeitaram, os judeus rejeitaram a Cristo, e diz a Bíblia, usando João, que o mesmo que ele veio não recebeu ele, mas todos agora que receberem a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim, serem filhos de Deus. Sim, Jesus foi rejeitado, irmão Leandro. Jesus foi colocado de lado, colocado de escanteio. A humanidade não quis acerca de Cristo aquilo que saía da sua boca. A humanidade não quis a salvação eterna. A humanidade rejeitou o Messias, rejeitou Cristo. Agora quem vem, pastor Eduardo? O Espírito Santo. Jesus, após 40 dias de sua morte, diz a Bíblia em Atos capítulo 1, que ele havia morrido. Sim, havia sido levado para o Monte Caveira, havia sofrido todo tipo de tortura, todo tipo de sofrimento. O seu corpo em estado febril. Estava Cristo no Monte Caveira. Uma certa feita, em um dado momento da história, Jesus vai pedir um caniço, e ele vai pedir água, melhor dizendo, e um soldado romano, para escarnecer, eleva um caniço com uma esponja embebecida de vinagre, e vai dar para Cristo tomar. Sim, quanta humilhação, quanta dor, quanto sofrimento, e Cristo está sofrendo lá. Mas Jesus morreu, foi levado à sepultura de José de Arimateia. Estava lá alguns homens para prestigiar a sua morte. Estava lá sim alguns homens para poder homenageá-lo. Estava José de Arimateia, o senador da época. Estava lá para entregar a sua tumba, a tumba que ele havia reservado, quem sabe para ele ou para a sua família, para emprestar para Jesus, ficar 3 dias. O texto sagrado vai usar a expressão emprestar, e eu fico muito emocionado ao ouvir isso da Bíblia Sagrada, porque José de Arimateia entendia muito bem que Jesus não iria ficar muito tempo ali, ele iria ressuscitar ao 3º dia. Sim, ele iria ressuscitar. Nicodemos também estava ali, levou algumas especiarias, e as mulheres estavam ali também, quem sabe com gálbano, estoraque, acácia e oníxia, obra de um grande perfumista da época, para ungir o corpo de Jesus. Jesus está na sepultura, a sepultura está lacrada, a guarnição romana está aguardando a entrada daquela pedra. Sim, a pedra foi lacrada, cravada para o lado de fora. Pastor Eduardo, que me chama a atenção é que na saída de Jesus de dentro da sepultura, na saída de Cristo de dentro daquela tumba, a tumba foi aberta pelo lado de dentro. Eu fico pensando, quem foi que tirou Jesus de lá de dentro? O texto sagrado vai dizer que Jesus não ressuscitou, foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quando eu falo que o Espírito Santo ressuscita Jesus dentre os mortos, eu estou falando para você que Jesus é o homem, o Cristo é o Deus. E quando eu falo para você que Jesus, o homem, não poderia ser ressuscitado porque é apenas um homem, eu falo para você de um Cristo que ordena todas as coisas, que coordena todas as coisas, da mesma forma que ele se permitiu, pastor Eduardo, ser enxertado no ventre de Maria, ele vai se permitir a ser ressuscitado pelo teu Santo Espírito. Aquele que deu a vida para Jesus é o mesmo que vai voltar a dar a vida pela segunda vez a Jesus. E Jesus sai de dentre os mortos. É este o Espírito Santo que eu estou falando, a terceira pessoa da Trindade, aquele que é o amigo do homem, aquele que Jesus, após ter ressuscitado na festa da Páscoa, festa que ocorria 50 dias ali em Jerusalém, uma festa perduradora, uma festa muito grandiosa em Jerusalém. Jesus ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, ensinando acerca do reino dos céus, ensinando acerca da
das coisas espirituais. 10 dias antes de acabar essa festa, Jesus sobe ao céu e vai deixar o informativo, uma espécie de letras garrafais no coração dos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de todo o poder. Ficai em Jerusalém. Primeira coisa, ordenança. Segunda coisa, obediência. Sim, e eles foram para Jerusalém, aproximadamente 500 irmãos. Jerusalém apinhado de gente, Jerusalém apinhado de pessoas. Festa de grandiosos, festa que envolvia políticos, envolvia a plebe, envolvia grandes doutores, filósofos, envolvia grandes personalidades, mas pessoas de baixo calão também, pessoas de baixo da sociedade também. Uma festa que estava apinhada de pessoas ali. Jerusalém estava congratulando. Atos capítulo 1 vai dizer: ali estava Panfilha, Egito, Frígia, Capadócia e várias outras nações estavam participando daquela grande festa. Era uma festa totalmente de ilustre, era uma festa também para os plebeus. Imagine você, os judeus subindo para aquela festa, as nações vizinhas subindo para aquela grande festa, sabendo que Israel é o povo do sacrifício, é o povo da festa, é o povo da adoração. As nações vizinhas não poderiam deixar de levar os seus presentes para Deus. E posso ver, quem sabe, o Egito subindo com a sua manada de bois para sacrificar a Deus. A Panfilha, a Capadócia também, homens ali, nações influentes, subindo para sacrificar ao Senhor, para congratular aquela festa. Mas subia também os pobres daquela cidade de Jerusalém, das cidades circunvizinhas, das cidades adjacentes também, que não tinha muita coisa para ofertar, para colocar no gasofilácio, na mão do sacerdote, muito menos colocar no altar. E aqueles que vinham com a sua junta de boi, com a sua manada de boi para entregar, aqueles que vinham com suas maiores ofertas, trazendo a atenção do sacerdote, subia aquele povo também com um punhado de farinha, quem sabe, pastor Eduardo, na mão, para ofertar a Deus o seu sacrifício. Mas o que me chama a atenção na Bíblia é que o Deus que recebe uma junta de bois, ou quem sabe recebe 1000 bois, como Salomão ofertou no altar de Deus, é o mesmo que recebe um punhado de farinha daquele pobre que está entregando. E a festa não pode parar, a festa está continuando. Mas há um grupo que não está participando daquela festa, há um grupo que está no cenáculo, que hoje conhecemos como a mesquita de Al-Aqsa dos judeus, propriamente dizendo o domo da rocha, irmão Leandro, lá em Jerusalém. Este é o terceiro templo que vai ser reconstruído, o templo que Herodes levou 46 anos, pastor Eduardo, para reconstruir nos dias de Jesus. Este templo que Jesus passou um dia por ele, avistou este templo, começou a chorar, porque os mercadores, vendilhões, roubadores estavam na frente do templo, ali vendendo as maiores ofertas para o povo, fazendo da casa de Deus um verdadeiro espaço mercantil. E Jesus estava chorando, porque os homens se preocupavam com o dinheiro, mas não se preocupavam com a mensagem que ele veio trazer, e nem com o seu espírito, que Joel havia profetizado no capítulo 2. Então eu começo a entender a história. Está ali o povo que foi separado, ouviu a palavra de Jesus, irmão Bruno, e subiu para Jerusalém, especificamente para o cenáculo, orar. 500 irmãos estão orando ali, buscando a presença do Espírito Santo. Primeiro dia de clamor: Pai, manda-nos o Espírito Santo. Segundo dia de clamor: Pai, manda o Espírito Santo. Terceiro dia: Pai, manda o Espírito Santo. Eu fico pensando aqui, devagando o meu pensamento, por que é que a igreja tem a necessidade de ser batizada com o Espírito Santo? Por que que um crente, ele carece, ele precisa ser tomado pela força do Espírito Santo? O texto me trouxe algo muito esclarecedor. Eu vejo que o crente que é batizado com o Espírito Santo, ele tem mais facilidade para perdoar, pastor Fábio. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem mais facilidade de lidar com as pessoas que a sua fé é menor do que a dele. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem mais facilidade de dominar os problemas da vida. Sabe por quê? Quando Jesus falou assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder, Jesus vai dar a receita: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Quando falou em Jerusalém, os discípulos saltaram. Quem
Quem sabe 2 metros de altura. Maravilha, que grande glória. Ser testemunha na minha casa é fácil. Ser testemunha na minha rua é fácil. Ser testemunha para quem me conhece é fácil. Para quem é meu amigo é fácil. Para quem me convida para comer um churrasco em cima da laje é fácil. Tomar uma Coca-Cola, melhor ainda. Aí Jesus vai dizer: ser-me-eis testemunhas em Samaria. Que briga desnecessária entre judeu e samaritano. O Espírito Santo desceu primeiramente, sabe para quê? Quebrar a barreira de divisão. Eu não acredito em um crente cheio do Espírito Santo que não pode olhar para o irmão. Eu não acredito em um crente cheio do Espírito Santo que não consegue perdoar. Se você é cheio, tem que perdoar. Se você é cheio, tem que amar. Se você é cheio, tem que saber conviver um relacionamento interpessoal e pessoal com seu irmão. Irmão Arthur, me dá mais som aqui no microfone, irmão, por favor. A primeira coisa é quebrar a barreira. O Espírito Santo só vem para quebrar divisões. Ele veio para quebrar divisão. Haja visto a peculiaridade do Espírito Santo. Há uma divisão entre Deus e o homem. Há uma divisão entre Cristo e o homem. Jesus se torna o intermediador, a ponte de acesso que leva e traz o homem e o Deus. O Espírito Santo veio para quê? Para colocar como uma flecha farpada no coração do homem: esta é a mensagem verdadeira. Pega ela, aceita ela, aceita ela. Ele veio para regenerar. Primeira coisa, regenerar o homem. A barreira de divisão vai ser quebrada nessa noite, em nome de Jesus. Os maiores avivamentos que aconteceu nessa história, se eu citasse aqui John Wesley, John Knox, William Seymour, se eu citasse aqui para vocês grandes e grandes homens como Carlos Finney, Carlos Spurgeon, Jonathan Edwards e tantos outros, o avivamento mudou a cara da sociedade, a cara política e a cara religiosa. O Espírito Santo, quando desceu em Atos 2, sabe o que ele queria mudar? A cara política, a cara religiosa e a cara da sociedade. O verdadeiro avivamento, ele promove isso, irmão Arthur: mudança de caráter, de personalidade. Pedro não pregou quando recebeu o Espírito Santo. Estavam na mesquita de Al-Aqsa, podemos dizer. O Espírito Santo desceu, pastor Eduardo, como se fosse um vento veemente e impetuoso. Encheu a casa. A força do vento, o barulho do vento, ruac, sopro, explosão de vento. É como se fosse um tufão. É como se fosse um Rita caindo. Era como se fosse um Katrina. Era como se fosse um Euroaquilão, vento europeu, desceu e caiu naquele lugar. Engraçado que o vento do Espírito, quando ouvem aquele som impetuoso, vem sobre cada um deles línguas repartidas como de fogo. Alguns apologistas bíblicos vai dizer que quando uns olhavam para os outros, eles viam uma espécie, pastor Eduardo, de uma chama flamejante. Era como se fosse uma espécie de uma língua em espécie de fogo sobre a cabeça de cada um. Era a evidência do Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo. Os discípulos receberam o Espírito, saíram daquela reunião, Arthur, melhor, mais transformados, mais mudados, mais crente, mais santo, mais pacientes, mais amorosos, mais complacentes, mais piedosos, mais humanos. Se o senso humanitário habita em nós, vai habitar muito mais, porque o Espírito vai pegar a nossa alma, vai encher mais. Que Espírito
espírito é esse que habita em nós? Covid-19. A igreja não evangeliza mais, não prega mais. O mendigo está morrendo lá na rua. E a gente não pode ir porque vai pegar um vírus, vai pegar uma bactéria. Engraçado, que espírito é esse de covardia que nós temos? Sabe qual era o vírus da época de Pedro, de Paulo? A espada de Nero, de Calígula, de Tibério César, dos Césares, de Augusto. Era o vírus. Não calava Paulo, não calou Pedro, não calou nem Tiago. Pode passar a espada, arranca a garganta, mas não arranca o Espírito Santo que está agindo na minha vida. Eu estou preocupado com a igreja do século 21. Se a epidemia durar 2 anos, é 2 anos sem pregação, 2 anos sem evangelizar, 2 anos sem orar, 2 anos sem ler a Bíblia. Alguma coisa está errada. Pedro recebeu a força do vento. Pedro saiu para o lado de fora. Sabe por quê? Não existe poder pentecostal que nos segure em 4 paredes. Eu fico abismado com esses crentes que recebem poder, suposto poder, e só sabe ficar reclamando em casa, só sabe ficar em 4 paredes. Uma igreja estática, parada, mumificada, cheira mais podre do que a cadeira antiga de Faraó, está mais mofado do que a cadeira de Tibério César. Saia desta mornidão espiritual. O Espírito quer mudar a nossa vida nessa noite. Pedro saiu para fora. Quando chegou lá fora, irmão Leandro, aproximadamente 14 a 15 nações. Pedro não era poliglota. Pedro não era um Paulo da vida, que falava o grego fluente, o hebraico, o romano. Pedro não era influente. Pedro, quando pregou, não houve um milagre. Pedro não levantou um paralítico. Pedro não curou um cego. Pedro, quando pregou na descida do Espírito Santo, não houve uma manifestação de glória, não houve. Pedro simplesmente pregou. Há uma evidência que aconteceu, pastor Fábio: a operação do dom de línguas. E as línguas que eles falavam eram línguas vindas do céu. Crente não fala língua de anjo. Língua de anjo é línguas que os anjos conhecem. Crente fala línguas estranhas, e melhor, repartidas em fogo. O diabo não sabe a língua que nós falamos, muito menos os crentes sabem a língua que nós falamos, a não ser que haja interpretação. Mas Deus que está no céu conhece as línguas que nós estamos falando. O diabo fala a língua dos anjos, a igreja fala uma língua que Deus deu para ela, e o diabo não pode entender. Pedro usou o dom de línguas, começou a falar. Quando estava pregando para aquele povo, começou a falar na própria língua. E os discípulos também começaram a falar na própria língua que aqueles homens estavam ali, era da sua etnia, do seu povo. À medida que eles estão falando, 3.000 almas se convertem ao cristianismo, se dobram a Cristo. Estamos muito acostumados com a alegria da salvação. O crente, quando aceita Cristo, pastor Eduardo, ele se contenta com o caráter da regeneração do Espírito. E ele passa a todo momento dentro da igreja se conformando que ele é um crente lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus. E sabe o que acontece? Muitos deles entram no comodismo espiritual, e ele já começa a acreditar que ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de uma evolução espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa: a diferença entre o crente cheio do Espírito Santo e aquele que foi salvo em Cristo Jesus. Primeiro, o crente que foi salvo em Cristo Jesus, ele recebe a paz que excede todo o entendimento. O crente que é salvo por Jesus, pastor Fábio, ele recebe uma paz que Cristo deu. E Jesus vai dizer: a paz que vos dou é diferente da do mundo. Crente sem o batismo com o Espírito Santo, irmão Arthur, sabe como que ele age no meio da guerra? Ele tem paz no meio da guerra. Ele é tranquilo no meio da guerra. Crente sem ser batizado com o Espírito Santo, ele é tranquilo quando a guerra estoura, quando a bomba ogiva nuclear explode, como explodiu em Hiroshima e posteriormente 2 dias depois em Nagasaki. Ele fica tranquilo, ele não se
incomoda muito, ele fica em paz, porque verdadeiramente ele tem paz. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. O que não é batizado com o Espírito Santo tem paz no meio da guerra. Mas o que é cheio do Espírito Santo e batizado com o Espírito Santo, ele entra dentro da guerra tendo paz. Qual a diferença, irmão Leandro? Eu vou lhe explicar agora. O que não é batizado com o Espírito Santo tem paz no meio da guerra. O que é batizado com o Espírito Santo, ele faz questão de estar no fronte de batalha. Ele faz questão de estar no fronte da peleja. Ele vai passando e vê um soldado caído, e ele fala: eu sou teu amigo, eu vou te levantar. Ele vê outro ali caído, ele fala: eu sou teu amigo, eu vou te levantar. Ele vê outro aqui massacrado, ele pega na mão e fala: eu estou na guerra, eu tenho paz, mas estou na guerra, eu estou aqui, eu vou te levantar. Ei, a Bíblia vai dizer que eles foram revestidos de poder. Sabe o que é revestido? É vestir alguém que já está vestido. Está frio lá fora, não está? Eu estava aqui com a minha camiseta, eu estou com um terno por cima. Está vestido, está com a minha camisa social. Eu estou aqui vestido. Posso estar lá fora e há alguém que está lá fora de camisa e não está com frio, mas há alguém que está lá fora de camisa e precisa de uma blusa porque está com frio. Batismo com o Espírito Santo não é para crente forte, crente que se acha o tal, bambambam. Não, batismo com o Espírito Santo é para quem se acha fraco mesmo. É para quem vive a sorte da vida, esperando que a qualquer momento Deus possa levantar ele do pó e da penumbra da vida. É para isso que é batismo com o Espírito Santo. Revestimento de poder. Eles tinham poder, eles tinham a graça. Jesus soprou o vento sobre eles. Recebeu o Espírito Santo, soprou. Só que não era o suficiente. Primeira coisa que nós temos que entender: crente sem o poder do Espírito Santo dificilmente vai ter êxito na obra da evangelização. Melhor dizendo, como disse Charles Finney, em qualquer área da sua vida, ele sempre vai ser aquele crente que vai viver meio lá e meio cá, pedindo oração para os outros, pedindo ajuda constantemente. Irmão, você está generalizando? Não, mas estou dizendo para você, boa parte, porque eu quero aqui mensurar, quem sabe 85% a 90% dos crentes que não têm experiência com o Espírito Santo se tornam vulneráveis em várias áreas da sua vida. Precisam de um revestimento de poder. Antes do Espírito Santo descer, selá-los. Jesus disse assim: sem o Espírito, fique em Jerusalém, fique na vossa casa, fique ao lado dos apóstolos, dos profetas, fique debaixo da guarnição espiritual do seu povo. Fique embaixo da guarnição espiritual da santa cidade de Jerusalém, porque ainda há crentes aqui, há pessoas que oram neste lugar, não ousam em sair desta cidade. Crente sem o Espírito, primeiramente, fica no seu lugar. Segundo, recebeu o Espírito Santo, está apto para poder sair, evangelizar, ganhar almas, ser um representante, embaixador de Deus na face da terra. O apóstolo Pedro, quando começou a pregar, quase 3.000 almas se converteram nesse dia. Pedro não fez um cartaz comemorativo dizendo: hoje é a descida do Espírito Santo, grande congresso de avivamento, a descida do Espírito Santo. Venha a Jerusalém, venha a Capadócia, Panfilha, Ásia, árabes, gregos, macedônios. O Espírito Santo não se mensura o tamanho do seu poder. Não tem como agendar a descida dele, irmão Arthur. Não tem como homem especular o Espírito Santo e dizer: esse é o dia que ele tem que descer. Não tem como o homem criar um cartaz, uma temática, dizendo: é hoje, você tem que descer hoje, a campanha da descida dele tem que ser agora. Não. O Espírito Santo não trabalha de acordo com a vontade humana. 500 irmãos subiram para orar. Nós sabemos que 120 ficou aguardando a descida do Espírito Santo, pastor Eduardo. 120 ficaram lá para receber o Espírito Santo. Quantos por cento não saíram? Deixaram a fé, deixaram a obra. 120 ficou corajosamente orando, insistência,
Primeira coisa, insistência à pedida do Espírito Santo. Quero tocar num ponto aqui que talvez fira o teu coração, ou quem sabe leve a você que está me ouvindo em casa, que faz anos e anos que você, quem sabe não fala mais em línguas estranhas, quem sabe mais não sente mais a presença de Deus, quem sabe faz anos que você não sente aquele refúgio do Espírito na sua vida, já não se importa mais com o Espírito Santo, já não tem mais necessidade, não é? De ter a presença dEle, de chorar nas orações, de falar em línguas. Ah, como eu tenho saudade, pastor Eduardo. Eu cheguei a participar desses cultos na época do pastor Cassimiro, na época do pastor Eurípides e tantos outros pastores que eu via batismo do Espírito Santo na igreja. Hoje se tornou uma obra lendária a descida do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, irmã Letícia, é quase que falar do rei Arthur, uma obra lendária. É quase que falar de Napoleão Bonaparte, um ser lendário. É quase que eu falar de Joana d'Arc, um ser lendário. É quase que eu falar de grandes homens. Para uns até o Espírito Santo é uma fantasia, é até uma mentira. O Espírito Santo não é uma pessoa, não é uma verdade. Quando eu falo do Espírito Santo, uns acreditam que o Espírito Santo, quem sabe é um conto de fada, como Robin Hood, como Ali Babá e os 40 ladrões. Mas eu vim dizer para você nessa noite que o Espírito Santo é um poder, ele é Deus, ele é uma realidade, e ele quer fazer parte da tua história. Jesus ainda em tempo de Covid-19 batiza com o Espírito Santo. Se eu fosse você, aí na sua casa, eu já começava a pedir o batismo com o Espírito Santo. Ah, se você sentir esta alegria, é como se fosse um poder que corre como correntes elétricas no corpo do homem. Esta é a força do Espírito Santo. Espírito Santo, uma obra lendária, esquecida nos cultos religiosos, dentro da igreja. Falamos de tudo menos do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma pessoa menor que o Pai, fosse uma pessoa menor que o Filho, e classificamos o Espírito Santo como de baixo posição. Mas o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus, e como Deus que ele é, irmãos que me ouvem nessa noite, ele quer voltar a fazer parte da minha vida e da tua vida. Ele quer fazer parte da minha história e da tua história. O Espírito Santo. Paulo foi talvez o maior escritor acerca do Espírito Santo. O apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta, quando lemos aqui, que Paulo escreveu coisas ininteligíveis, que aos homens indoutos não era capaz de compreender. E o apóstolo Pedro vai dizer ainda que usaram disto para distorcer a sã doutrina, porque Paulo era influente, Paulo era eloquente nas suas palavras. Estudado aos pés do doutor Gamaliel, homem conhecedor da Torá, conhecedor da lei judaica, homem que cresceu em uma estatura muito elevada, que vai dizer que dentre os fariseus, ele foi o que se destacou mais em sua época. Paulo, o grande missionário. Mas antes disso, Paulo foi um perseguidor da igreja de Cristo. E Paulo, como grande rabino, fariseu, que acreditava sim na ressurreição do corpo e na teofania, na aparição de anjos, ele vai perseguir a igreja de Cristo e está como um opositor da obra e do reino de Deus, que até então não era chamado igreja, irmão Leandro, era chamado de o caminho. Paulo ouve com certeza falar de Cristo, o maior rabino da sua época. Aquilo enfureceu o coração do apóstolo, que ia se tornar o apóstolo, mas era o rabino Saulo. Lutou insistentemente na sua vida para assumir a cátedra, ou uma cadeira no Sinédrio. Homem influente, conseguiu tal elevação, tal posto, se tornou o maior perseguidor da igreja de Cristo, recebeu cartas de autorização dentre os principais da sinagoga para perseguir o povo que estava a caminho de Damasco, a estrada mais antiga do mundo antigo, que ligava os maiores mercadores e comerciantes do seu tempo. Saulo sai na fúria, na força de perseguir a igreja de Cristo. Quando ele vai ao caminho de Damasco, diz a história bíblica que ele, munido de guarnição, de ferramentas para prender os cristãos, flagelá-los e torturá-los,
Paulo, no caminho de Damasco, não sei se na metade do caminho ou no começo dele, Jesus se apresenta para ele. E nesta feita da aparição de Cristo, o que eu acho interessante é que Saulo vai ter um encontro com a glória de Cristo. E o que muda a história da vida de Saulo não é simplesmente o que ele ouve, mas é o que ele sente. A Bíblia diz que ele, ao ver aquela luz que explode diante dos seus olhos, ele sabe que o Senhor que fala com ele é Cristo. Porque as palavras que são verbalizadas da boca de Cristo são as seguintes: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe que Paulo estava ouvindo da boca de Cristo? Saulo, tu és um touro bravo, tu és um touro perseguidor. Aguilhão é uma ferramenta para espetar boi, para espetar o touro bravo. O touro bravo não quer ir para um lado, mas vem ali o fazendeiro, espeta com o aguilhão, e o touro toma o seu caminho necessário. E Saulo está ouvindo da boca de Jesus: Saulo, até hoje você foi um boi que não teve controle, você foi um touro selvagem que quis destruir o meu povo. Mas a partir de hoje eu vou te ensinar uma coisa: duro é para ti recalcitrar contra os meus ferrões. Eu vou lhe ensinar como se deve padecer por amor do meu nome, Saulo. Saulo vai passar de ser perseguidor para ser o servo de Cristo, o perseguido de Cristo. Saulo automaticamente vai fazer um jejum. Ele vai orar como costume farisaico. Ele vai pedir ali a graça de Deus, conclamando ao Deus do céu clemência por aquilo que aconteceu na sua vida. Estando ele na casa do sacerdote Ananias, Saulo vai receber a presença do profeta, dizendo para ele: Saulo, irmão Saulo, hoje as escamas caem dos seus olhos, porque a partir de hoje você para mim é um vaso escolhido. Saulo passa a se tornar um crente valoroso, um vaso escolhido pelo Espírito Santo, um vaso escolhido para fazer a obra, e se torna o apóstolo, quem sabe o maior apóstolo em cerca de obra missionária e acerca de dons espirituais. Saulo, há quem diga que teve os 9 dons do Espírito Santo: dom de locução, dom de governo. Saulo era um homem influente no cristianismo, respeitado, aonde chegou um dia na cidade de Atena e discursava acerca de filósofos, falava acerca de Epimênides, falava acerca dos epicureus. Há uma certa feita, Paulo é ouvido e alguém abaixa a cabeça, dizendo: Paulo, você quer persuadir que eu seja cristão? Rei Agripa disse. Saulo disse assim: não somente a ti, Rei Agripa, porque quem fala na minha boca não é mais Saulo, é o Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não quero convencer só a ti, ó Agripa, mas todos a quantos ouvirem a pregação do evangelho que sai da minha boca, Agripa. Palavras que mexiam com o coração. Não eram palavras ocas, sem sentido, sem nexo. Palavras que tomavam conta do ser. O Espírito Santo na boca de Paulo era uma espécie de clorofina, que era injetado numa folha seca e dava vida para a folha seca. O Espírito Santo era a vida da igreja, era a vida de Paulo. E Paulo, na sua ortodoxia, vai implantar acerca do carisma do Espírito Santo. Paulo é o primeiro a delatar nas suas cartas acerca desta tão grande manifestação, deste poder, destes dons espirituais que o Espírito tem para a igreja, imoleada. E Paulo vai ensinando, discursando, coisas vão acontecendo, batismo com o Espírito Santo, o povo é renovado, tomado na graça. Não é um novo cristianismo, não é uma metamorfose que está acontecendo, não é algo que é uma metamorfose, não, é algo comum. É algo do Espírito, é algo que o Espírito profetizou que aconteceria. Não é uma inovação. Abre um leque para dizer: alguém vai dizer que o movimento pentecostal é uma inovação da Igreja Assembleia de Deus, é uma inovação de Daniel Berg com Nervingre. Não é uma inovação. O Espírito Santo, a descida dele, os dons espirituais, você que me ouve, não é uma metamorfose, não, é uma renovação para a igreja, para aqueles que aceitarem o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma renovação, irmão. O Espírito Santo é aquele que veio mudar a cara do cristianismo. Ele é aquele que veio dar força para o cristianismo. Ele veio dar um ímpeto para o cristianismo. Alguém que diga por aí que não há necessidade de falar em línguas, de ser batizado com o Espírito Santo, vive uma vida morta, uma vida totalmente embaraçada. Ele fica perseguindo aqueles que são cheios do Espírito Santo, fica criticando o movimento pentecostal,
pentecostal, se alguém é batizado com o Espírito Santo, ele fica reclamando: para que tanto pulo, para que tanto glória a Deus, para que tanta língua estranha? Não conhece o poder do Espírito Santo. Se eu fosse você, eu já começava a entender uma coisa: o poder do Espírito Santo não se recebe o intelectual com papel e caneta na mão. Espírito Santo se recebe com o joelho no chão, coração aberto e alma quebrantada. É assim que se recebe a graça do Espírito Santo. Chega de teoria. Falamos muito acerca do Espírito Santo, mas aquilo que a caneta consegue escrever, aquilo que o papel consegue anotar, e a experiência com o Espírito Santo. Chega de contar experiências dos outros. Tenha você uma experiência. O Espírito Santo é uma pessoa, quer ser o nosso amigo. A quem rejeita o Espírito Santo, e eu gosto muito de dizer isso, que rejeitar o Espírito Santo é rejeitar o maior agente de primeiros socorros espirituais que existe no mundo. O Espírito Santo é aquele que nos levanta do pó. É aquele que é o fôlego da igreja, o pulmão da igreja. Não deixar que o Espírito Santo faça parte da tua vida é negligenciar de forma mais estrondorosa que um homem possa gritar que você não quer uma novidade de vida. Rejeitar o Espírito Santo é como você deflagrar em sua vida que você não precisa de uma renovação. É como se você aceitasse a vida pobre, mesquinha, paupérrima, frouxa que você está vivendo. É como se você fosse dependente de você. E nós não somos independentes, dependemos do Espírito Santo. Um assunto pouco falado nas igrejas. Não sei se vocês podem observar. Pouco se fala sobre casamento, batismo com o Espírito Santo e blasfêmia contra o Espírito Santo. Um assunto que é muito pouco falado. 3 assuntos. E um deles eu fico me perguntar que tem sentido não tocar no assunto, não falar dele, porque é como se falar daquele que nós não conhecemos, como se falar daquele que nós não sentimos. O Espírito Santo, ele é Deus, e para se falar de Deus precisamos conhecer Deus. Ele não é uma pessoa distinta, como eu falei para os irmãos. É como se fosse o H2O. Existe a água, vapor e gelo. O que são água, vapor e gelo, a não ser H2O? O Espírito Santo é a mesma pessoa que o Pai. Sabe por que muitas pessoas já não podem mais sentir Ele não compactua com essas pessoas? Porque estão ofendendo ao Espírito Santo. E quem ofende ao Espírito Santo não tem parte com Deus, não tem parte com Cristo e não tem parte com Ele. Será que nós podemos colocar na nossa mente que em tempo de crise o Espírito Santo ainda pode mover a nossa vida, transformar a nossa vida, guiar a nossa vida? O que nós pensamos acerca do Espírito Santo? O que esperamos dele? O que ansiamos dele? O que buscamos dele? O nosso coração ainda pende para as coisas dele, ou ele já está longe da nossa vida? Ele já fez uma férias particular. Até brinquei, né, pastor Eduardo? Tempo de Covid-19, parece que os crentes acham que o Espírito Santo vai fazer um tour lá em Ilhabela. Deve estar nadando lá, deve estar na praia do Neblon, deve estar em Copacabana. Não, só pode estar nas Ilhas Maldivas, deve estar em Miami. O Espírito Santo só pode ter ido para o Magic Kingdom, deve estar na Disneylândia, na Disney World. Sim, o Espírito Santo parece que foi embora da vida de muitos crentes. Ei, nessa noite eu venho lhe convidar a chamar o Espírito Santo de volta para a tua vida. Ele é uma pessoa, ele sente saudade de você.
Qual a importância que estamos dando para o Espírito Santo? O Espírito Santo quer voltar a fazer uma aliança com nós. Falar acerca do Espírito Santo é falar, pastor Eduardo, de um poder que nos levanta. E quando eu falo levanta, é levantar com L maiúsculo. Quando eu falo do Espírito Santo, irmão Leandro, eu falo de uma pessoa que pode mudar o caráter, não somente do Brasil, mas mudar o caráter do mundo. Eu vou encerrar essa mensagem, mas eu estou preocupado com a igreja, porque eu observo, irmã Letícia, e antes de tudo isso acontecer, esta pandemia, que passa o surto da escala da endemia, passa o surto da escala de qualquer outro surto que ocorreu na face da terra, atingindo globalmente o mundo, eu vejo como a igreja está vazia do Espírito Santo. Eu acompanhei as redes sociais, eu não sou menino. Eu aceitei a Cristo em 2003, irmão Leandro. Eu prego o Evangelho de Cristo desde os meus 17 anos. Eu incentivo, eu faço apologia do Espírito Santo. Pastor Eduardo, se tem algo que eu faço apologia, é da busca do Espírito Santo. Eu faço apologia 100% da busca do Espírito Santo. Sempre fiz. Pastor Fábio me conhece. Uma igreja sem o Espírito Santo é morta, vazia, sem força para estiar as bandeiras ensanguentadas do Calvário, sem força para dar o grito de vitória e de libertação. Uma igreja sem o Espírito Santo não vive, vegeta. É como o dia sem sol, é como o rio sem peixe, é como um avião tocado no manche, é como um cavalo de perna quebrada. A igreja sem o Espírito Santo, ela não anda, ela não vai, ela não prossegue. É o Espírito Santo que dá sentido à igreja. Mas em rede social, quantos pastores, quantos obreiros, quantos irmãos, quantas irmãs que deveriam ser o exemplo da fé dos irmãos, mas incentivando desnecessariamente o uso abusivo de uma calibre 38 na mão, usando a expressão feroz de que o crente, irmão Eduardo, tem que ter um fuzil R15 estancado no seu peito, como a facção do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que o crente tem que portar uma bereta na cintura, que o crente tem que ter uma .40, porque essa é a sua segurança, que o crente tem que ter sim uma munição, tem que ter uma arma dentro da sua casa. E a mídia social bombando, e os crentes compartilhando. Eu me perguntei: Jesus, qual é a segurança da igreja? É a calibre 38 agora? É a .40? É a mini Uzi? Ou é o Espírito Santo ainda? Está entendendo a gravidade da situação, irmão? Vazios do Espírito Santo. Irmão Eduardo, eu afirmo em letras garrafais, se eu for escrever, vazios do Espírito Santo. Jesus sabe o que ele falou para os seus discípulos? Quando Jesus olha para os discípulos, diz assim: amai os vossos amigos. Melhor ainda, amai muito mais os vossos perseguidores. O cristianismo não é o querer a morte do ladrão. Ladrão bom não é ladrão embaixo do cemitério, no Dom Bosco, no Choraminino, no cemitério de Vila Formosa, debaixo do cemitério do Morumbi, debaixo do cemitério da Cachoeirinha de Perus. Ladrão bom é ladrão regenerado, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Deixa o Espírito Santo te usar, meu filho. Agora eu vou incitar o ódio no meu coração. Que pregador que eu sou! Alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do eixo. Por isso que nessa noite, irmão Bruno,
Eu vim pregar acerca do Espírito Santo. Sabe o que é isso? A ausência do Espírito Santo. Eu conclamo em voz alta, e que esta voz caia alto e sonantemente em cada coração que está me ouvindo. Busque o Espírito Santo, busque a glória dele, seja cheio da presença dele, seja cheio da glória dele, e a sua vida vai mudar. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Fique com esta palavra em nome de Jesus.